Vamos falar de grana? Ah, eu não quero não. Não, vamos Eu aprender. tô sempre no negativo, cara. Sério, Raj? Você tem que colar mais no Radiocast. Eu tenho que andar mais com o Samuel. Tem que andar mais com o Samuel Barbie. Aliás, eu Mundos aposto e Fundos, com Samuel Barbie. Você aposta o que, Raj? que a cor dele favorita é o azul. Será que é? Acertado. Aê, Apesar garoto. de eu ser atleticano fanático, né? Mas o azul é a minha cor favorita pelo mar e pelos olhos do Léo, né, meu filhinho? Não, e aliás, a foto do Léo que você postou hoje, ele está de azul. De azul, é verdade. Tá de azul. E aqui, será que esse cara já viu o saldo bancário dele em vermelho em algum momento da vida? Nunca. Nunca, né? Samuel? Jamais. Jamais. Não, jamais. E aí, Samuel? Ele nem conhece essa cor vermelha, Tonete. Então, vamos lá pro papo de hoje, gente? Você tá muito tecnológico hoje, Samuel. O que você andou aprontando aí, cara? Não, esse negócio, eu tava outro dia assistindo o Radiocast, acompanhando esse programa maravilhoso, e escutei aí nosso amigo Arlen Duque falando sobre o chat GPT. Que tá Saí na moda, correndo, né? fui lá testar esse negócio, né? Falei, pô, legal esse papo do Arlen de conversar com a inteligência artificial, pá, e tal. Pensei assim, o que essa inteligência artificial sabe de dinheiro? Opa. Será que ela sabe ensinar alguma coisa pro Raj sair do vermelho e entrar pro azul, né? Enfim, resolvi conversar sobre isso com ela. E aí, pessoal, assim, já falaram muito sobre o ChatGPT, só contextualizando aqui para o pessoal, o ChatGPT é uma inteligência artificial que você consegue literalmente conversar com ela, porque ela tem ali todo o seu desenvolvimento por redes neurais, então ela faz ali conexões, consegue resolver problemas muito complicados, tarefas difíceis e apresentando uma linguagem muito próxima da linguagem humana. Então, é impressionante quando você conversa com ela. E ela vai aprendendo à medida... Quanto mais ela conversa, mais ela aprende. Ela se alimenta da internet, de artigos, verbetes, mas também a sua própria conversa incentiva o aprendizado dela, né, Samuel? Eu tenho Exatamente. medo. Cara, isso é impressionante, assim, porque parece que você está conversando com uma pessoa, e não só com uma pessoa inteligente, né? Então, eu falei assim, cara, por que não testar o ChatGPT para entender o que ele sabe sobre dinheiro? E aí a minha pergunta foi a seguinte, eu acho que é a pergunta que todo mundo tem, como que a gente sai de uma situação de pobreza, de uma situação das cores que a gente está falando hoje, do vermelho, para a gente ir lá para o azul, para a gente se tornar rico, livre financeiramente, e eu fiquei impressionado com as respostas. Então, eu queria trocar aqui umas ideias com vocês sobre isso. A minha primeira pergunta foi clara. Na foi canela. Assim, como se livrar das dívidas? E aí ele já foi respondendo logo de cara aquelas coisas que nós, consultores financeiros, estamos carecas de falar, né? Então, tipo assim, basicamente ela falou, olha, você precisa descobrir as fontes das suas dívidas, a fonte da sua pobreza. E você só vai conseguir fazer isso mediante você levantar quanto que você gasta, levantar o quanto que você ganha e entender para onde que está indo o seu dinheiro. Então, descobrir onde é que estão os buraquinhos da sua canoa, né? A gente já falou isso milhões de vezes aqui, não é nada novo. Mas aí ela já segue para o próximo passo, que é a necessidade de você montar um orçamento. Então, você saber, olha, a partir do momento que eu ganho tanto e que eu gasto tanto, eu preciso ter um orçamento que seja coerente com a minha situação financeira. E aí você vai ver potenciais, né, de lugares de você cortar ou de aumentar as suas receitas para poder equalizar aquilo. Nada novo, mas a forma como ela te responde isso é uma forma muito direta, com a linguagem muito simples, né? E aí ela vai falando sobre as dívidas e fala, olha, você, a partir do momento que você fez isso, você precisa mapear todas as suas dívidas e pagar primeiro as dívidas que são as mais caras e depois pagar as dívidas que são mais baratas e até renegociar dívidas. E ela explica uma coisa que a gente já falou também várias vezes aqui, que é o porquê, inclusive, eu faço esse programa, que é o seguinte, olha, se você não consegue fazer sozinho, se você tem problema, você precisa procurar ajuda profissional, você precisa procurar uma consultoria, uma mentoria financeira. Então, nós estamos aqui exatamente para fornecer esse tipo de ajuda, esse tipo de trabalho para você que não consegue fazer isso sozinho. Se você consegue, ótimo, parabéns, vamos em frente, né? Então, a inteligência artificial respondendo coisas que são óbvias, mas de maneira muito direta, muito simples para qualquer um acessar. E aí eu continuei nessa conversa com ela. Eu falei, vamos para o próximo degrau? Rendeu o assunto. Vamos render o assunto. Então tá bom, já que você me explicou como sair das dívidas, como que eu construo, ou o que você entende como liberdade financeira? O que é liberdade financeira para você? É uma pergunta até mais, ela é mais subjetiva, né? Você jogar para uma inteligência artificial, é quase que conceitual. O que você considera liberdade financeira? Com certeza, você perguntar para mim, eu vou falar uma coisa, para o Antonelli tem variações, totalmente diferente. E o mais impressionante é como que ela responde. Porque aí ela responde para a gente o seguinte, ela fala exatamente isso que você acabou de falar, Lucas. Olha, liberdade financeira é variável para cada pessoa. O que é liberdade financeira para uma, não necessariamente é para outra. Mas qual que é a base da liberdade financeira? É você ter investimentos
que com a rentabilidade deles você consegue se sustentar sem a necessidade de um trabalho. Aí eu perguntei para ela, falei assim, tá, ok, eu entendi isso, mas ter liberdade financeira é ser rico ou não? Existe uma diferença aí. Aí ela me responde, ela fala assim, ter liberdade financeira e ser rico não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Você pode ter liberdade financeira e não ser considerado, por alguns padrões, rico. Mas, normalmente, as pessoas ricas têm ou são dotadas de liberdade financeira. Cara, eu conversando outro dia com um motorista no Uber, vindo para cá, ele falou justamente isso. Ele falou que estava passando por um momento de aperto financeiro, precisava de um dinheiro para acertar aquelas contas de início de ano e não sabia de onde é que viria o dinheiro. Aí a esposa, não, conversa com meu pai. Mas o seu pai, ele falou que o sogro dele é um cara muito simples, sempre ralou, muita ralação, salário mínimo e meio, 2 salários ali, mas o cara era de uma disciplina impressionante. E o cara, ele conseguiu ao longo da vida fazer dinheiro e fazer o dinheiro gerar dinheiro para ele. E o cara tem uma situação, Samuel, que você não acredita. Você vê o cara e fala, não tem condição. Mas o cara soube, com disciplina, com foco e perseverança ali, conseguir a liberdade financeira dele. Exatamente. E isso é muito variável, né, Tom? Sim. Pensa assim, uma pessoa que hoje ganha R$2.000 por mês na ativa, se ela tem R$200.000 no banco, se ela tem R$200.000 no banco e ela tem uma rentabilidade de 1%, ela ganha R$2.000. Exatamente. Ela pode literalmente abandonar o serviço dela se ela quiser para viver daquilo. Se o padrão de vida dela couber nos R$2.000. Eu acho que essa é a principal questão. Você pode ser livre financeiramente e ter uma vida simples, ou uma vida, não vou chamar de simples, mas uma vida satisfatória. Você não precisa ter uma Lamborghini para você ser feliz. Você pode pegar o exemplo aí de pescadores que moram em vilas paradisíacas aí nos rincões do Brasil e vivem do seu sustento, faz ali aquele dinheirinho necessário para manter a luz acesa e não se preocupa com dívida. Tá bem, Isso é liberdade. Uma vez eu li uma história que contava um pouco disso, falando assim que a pessoa ela trabalhou a vida inteira, tipo assim, ralou, trabalhou horas e horas para no final da vida ela comprar uma casa na praia e poder pescar todos os dias. Enquanto um pescador trabalhou a vida inteira fazendo exatamente aquilo que aquele cara desejava. Então, tipo assim, a questão da liberdade financeira e da riqueza, ela tá aí. Eu prefiro ser livre financeiramente do que ser rico. Se a liberdade financeira é um passo para a riqueza, né, pode ser que eu queira atingir a riqueza ou não. Eu posso ter perspectivas, né? E mais, o oposto também é verdade. Você tem pessoas ricas, né, com patrimônios, ou pessoas que aparentam a riqueza e não são livres financeiramente. Pois você acaba não tendo capital, né? Você vive com o dinheiro girando, você vive acumulando dívidas, você vive talvez até transparecendo uma vida que nem é a sua vida real. Exatamente. Então, aí nesse processo eu fiz mais uma pergunta para ela. Eu falei assim, olha, ok, então eu entendi a diferença entre liberdade e riqueza. Só que eu quero saber o seguinte, o que você fala para alguém que queira chegar nesse ponto da riqueza ou da liberdade? Enfim, como que a gente consegue chegar lá? E aí ela explica para a gente, ela fala assim, olha, você precisa, o primeiro passo do caminho para a educação, para conseguir esse processo é investir em educação financeira. Você precisa ser educado financeiramente para conseguir ter esses caminhos, para você saber o passo a passo, né? E depois ela comenta também que você precisa sempre criar fontes de renda alternativas. Então, o que é? Se eu dependo único e exclusivamente do trabalho, a gente fala que na vida você tem várias bases, mas a principal base delas é o trabalho. Se você tem um acidente, um problema, alguma coisa, e você não consegue mais trabalhar, como que você vai se sustentar? Então, tipo assim, a fonte de renda alternativa ela é uma necessidade porque é ela que vai te sustentar no caso de dar problema na sua base principal, que é o trabalho. E o ideal e o que a gente faz com a educação financeira é que você construa ao longo da sua vida as fontes de renda alternativas para chegar lá na frente tranquilo, sem ter que trabalhar. Né? Então, a inteligência artificial consegue captar cada coisa dessa e te responder. Incrível é incrível. A amplitude de comportamento capaz de ser interpretado pela inteligência. Né? Porque essa questão que você fala, por exemplo, do backup aí, né, da outra fonte de renda alternativa, é curiosa porque geralmente a sua renda fixa, a sua fonte fixa de renda, ela não depende de você para ser variável. Então você não pode chegar amanhã no seu chefe e falar, olha, eu preciso de um aumento. Porque a resposta provavelmente vai ser não. Você pode até chegar, né? A resposta provavelmente vai ser não ou vai ser assim, olha, me dá 6 meses. Não, eu preciso de um aumento agora. Não, você vai precisar de um tempo que eu preciso de ajustar aqui agora. A sua fonte alternativa, dependendo de como ela te dá essa mobilidade. Depende muito mais de você. Tipo, olha, vamos supor que eu venda doces ou eu faço algum trabalho
diferenciado, olha, eu consigo aumentar aqui a minha produção e investir mais, eu vou trazer mais um dinheiro nessa ponta aqui. Até que às vezes a sua renda alternativa passa a ser sua renda principal. E aí você inverte a lógica, né? Então, e aí eu perguntei sobre isso também. Então eu falei assim, eu fui puxando o limite da inteligência. Então eu falei assim, ok, beleza. Se você está falando em renda alternativa, me dá exemplo. O que eu posso fazer para ganhar renda alternativa? Boa. Ela lista uma série de coisas. Então tipo ela vai lá. Você pode ser freela, por exemplo, vocês trabalham com comunicação. Você pode fazer trabalho de freelance, pode traduzir alguma coisa, pode oferecer, enfim, coluna para determinados jornais, etc. e tal. Aí, outra coisa que ela coloca, venda pela internet. Então, às vezes, a base de todo o sistema mercantilista é você comprar uma coisa mais barata e vender ela mais cara. Então, sei lá, você tem site chinês que você consegue comprar uma coisa barata. Você compra essa coisa barata e depois revende aqui porque as pessoas querem um negócio mais rápido, né? Então, dá essa ideia para você. Ela fala sobre Airbnb. Então, você tem uma casa grande que não ocupa todos os quartos. Você pode alugar um desses quartos e tal. Você, no carnaval de BH, agora que o carnaval tá bombante, né? Então, teria essa possibilidade para uma renda extra. Ela fala sobre pet sitting, né? Cuidar de animais de estimação, se você gosta de fazer isso. Dar aula particular, curso. E ela falando assim, o que eu acho mais legal é que ela tem um pingo de humanidade. Porque ela chega e fala assim, a sua renda extra tem que ser relacionada com aquilo que você gosta de fazer. Então, eu gosto muito de fazer determinada coisa. Esse é o sinal que você tem para criar uma renda extra. Você tem que fazer uma renda extra com algo que te faça feliz. Porque tem muita gente que vai na moda, né? A moda agora é fazer vela caseira para vender. Aí todo mundo vai naquela porque vai dar dinheiro. A Páscoa está chegando, vou fazer chocolate. De repente você não tem talento, você não curte fazer e você quer, de repente você vai perder tempo, vai perder dinheiro, né, cara? E aí cara, é legal você pensar no que você gosta. Você vai fazer isso numa hora extra do seu trabalho. Então, se não for divertido para ti, cara, não tem sustentabilidade. Exatamente. Entendeu? Então, eu falo assim, eu gosto pra caramba de falar de dinheiro. Eu criei minha renda extra falando de dinheiro, entendeu? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer desde moleque, entendeu? Então, você que está aí em casa, que está aí no carro, escutando esse programa, o que você gosta de fazer, cara? Você gosta de dirigir? Entra para Uber, de vez em quando oferece um trabalho, entendeu? Tipo, é nessa pegada, saca? E aí eu fui mais além ainda. Falei assim, tá ok, beleza. Então, ok, você falou sobre investimentos. Quais são os investimentos que você recomendaria para uma pessoa que quer criar a sua liberdade financeira? Qual que é o perfil dela? Hein? Cara, eu achei sensacional, porque ela respondeu a mesma coisa que eu responderia. Eu falei assim, não, aí você tá de sacanagem comigo. Você tá lendo minha mente para poder falar, entendeu? E aí ela falou assim, olha, os investimentos que são interessantes, é claro que dependendo do seu perfil de risco, de como que você se enquadra e tal, mas eu recomendaria você ações, fundos imobiliários e títulos, sejam de instituições privadas, tipo CDBs, enfim, ou seja do Tesouro Direto, por exemplo. Isso basicamente é aquilo que a gente tem recomendado para as pessoas. E aí, chegando no final, eu falei para ela assim, olha, mas as pessoas perdem muita motivação ao longo do tempo. O que você falaria para as pessoas não perderem a motivação e continuarem investindo? Aí ela falou o seguinte, olha, você pode ficar rico investindo, mas para isso você precisa de 3 princípios. Você precisa de metas bem estabelecidas, então você tem que ter um objetivo. Você vai poupar para quê? Você precisa consubstanciar aquilo. Não adianta ser um tio Patinhas e ficar juntando moeda à torta e à direita. Você precisa automatizar os seus investimentos. Então, toda vez que você recebe um dinheiro, você tem que automatizar aquilo para o investimento ser automaticamente feito, porque o investimento é a primeira coisa e depois as despesas. E a gente já falou sobre isso inúmeras vezes aqui no programa também. E a questão da comunidade, que é outro ponto que ela falou também. Se você quer ser rico, ser livre financeiramente, você tem que estar imerso em pessoas que queiram o mesmo objetivo. Se essas pessoas que estão em volta de você não tiverem o mesmo objetivo, você não vai atingir. Então, ela passou essa sensação de comunidade. E aí eu falei assim, cara, o que você citaria, uma citação de uma pessoa famosa que você poderia colocar aqui nessa conversa para encaixar nessa história? Aí ela falou assim, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Porque a gente também já falou aqui no programa. Falei, cara, esse negócio é inteligência mesmo, sabe? Não tem como. E aí eu pedi uma conclusão para ela. Falei assim, olha, conclui nossa história aqui. E aí ela falou assim, a conclusão é a seguinte, eu como inteligência artificial aqui, eu estou aqui para responder as perguntas das pessoas. Mas saber o que tem que ser feito não é fazer o que tem que ser feito. Então, a gente tem que ter a noção e a consciência de que, cara, eu quero ficar fit, eu preciso parar de comer e eu preciso fazer exercício físico.
cara, eu quero ficar rico. O que eu tenho que fazer? Gastar menos do que eu ganho, saber investir meu dinheiro e fazer isso consistentemente ao longo do tempo, ganhando mais dinheiro com renda alternativa. E aí eu vou conseguir a minha independência. Tá, saber é fácil. E fazer. Colocar na prática, que são outros 500, né? Exatamente. É, meu amigo. E olha só, essa coisa de chat GPT, é isso mesmo, né? Uhum. Que tá em voga, tá todo mundo falando de inteligência artificial. Isso lança luz sobre uma preocupação, que é algumas profissões que vão desaparecer com isso, essa nova realidade, né? Então, te faz pensar em estudar, em evoluir, em procurar outras atividades para você estar inserido nesse novo mundo que já está aqui, não é para amanhã. É para ontem, já está rolando, né? Então, até para pensar na questão de sobrevivência. Não é ficção, né? Não é ficção, não. É real, é agora que está acontecendo. Samuel, muito legal, cara, esse bate-papo seu com ela. Tom, e incorporar isso na rotina de trabalho, cara, porque isso potencializa muito os resultados. Então, tipo assim, você escreve artigo, poxa, isso vai estar lá para te ajudar, sabe? Então, tipo, eu acho que é uma ferramenta incrível que está dando uma oportunidade de negócio, inclusive, para um monte de gente agora. Então, se você souber usar a tecnologia, a ferramenta da maneira certa, você pode ter certeza que os resultados vão vir. Boa. E não pensa na coisa da riqueza, pensa na liberdade financeira. Acho que é mais humana, e né? é mais palpável, né? É factível, é verdade. Real. Samuel, bacana, cara. Quem quiser acompanhar mais, entra lá no nosso portal, né? 98live.com.br e acompanha Samuel Barbie, que volta daqui a 15 dias aqui no Radiocast. Samuel, valeu demais, cara. Valeu, gente. Um grande abraço para todos. Abraço para você. A gente falando de criança aqui em off antes, né? Já é bom também. Já eu ia começar falar a ensinar que o Samuel os pequenos, é o pai do ano. Mas aí tem outro, né? Nossa Senhora. Não, se bem que eu sou o pai do ano passado, né? Eles vão fazer um ano esse ano. Já então, faz um aninho. O seu pai do ano. 7 semanas? Pode ser. Leozinho merece. 7 semanas. 7 semanas? 7 semanas. 8 semana que vem, domingo. Tem um outro papai mais fresco chegando daqui a pouquinho aqui, né? Na sequência do Radiocast. Nosso amigo Bruno Matos. Esse não tá dormindo não, filho. Esse não tá dormindo não. Gente, o Radiocast fica por aqui. Volta amanhã às 3 da tarde. Fernandinha de volta com a gente amanhã, Raj. Boa. Valeu mais uma Tamo vez. Junto.